Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós estamos aqui hoje para estudarmos a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa lição de hoje é Instruí-vos uns aos outros. Eu quero te convidar a fazer comigo a leitura do versículo-chave da nossa lição, que é também o texto que vai servir de base para o nosso estudo de hoje. Esse texto ele se encontra em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus para nós: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vamos orar neste momento? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra lida neste momento? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Mesmo estando nós, ó Pai, distantes uns dos outros, ó Pai, através da tecnologia nós podemos de alguma forma nos aproximar, ó Deus, e falarmos uns com os outros, Pai. O que eu te peço, ó Deus, é que através, ó Pai, desta aula, o Senhor possa falar conosco, possa nos instruir e possa nos dar sabedoria, Pai, para que possamos, ó Deus, viver uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, fale conosco. É o que eu te peço e oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, vamos ao alvo da nossa lição de hoje. Nós precisamos ter em mente e ter claro que o ensino se dá de várias maneiras, sendo a vida um dos principais meios de nós aprendermos e de nós ensinarmos. Nós precisamos nos atentar também para o fato de que tanto o ensino como a aprendizagem devem ser constantes na vida do cristão. Nós precisamos estar aprendendo todos os dias. Nós precisamos também exercer um ensino mútuo constantemente e buscando aprender diariamente. Nós não podemos deixar para aprender simplesmente no dia em que nós estamos dentro de uma sala de aula estudando uma revista da EBD ou diante de um púlpito ouvindo aquilo que o pastor está falando. Nós precisamos buscar este aprendizado todos os dias em nossa vida. O Senhor, Ele está pronto a nos ensinar a todos os momentos. Entre muitas as fontes que nós podemos buscar conhecimento, a principal delas é a Bíblia, é a palavra de Deus, e nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós precisamos lê-la constantemente e buscar conhecer a Deus constantemente através da leitura da palavra de Deus. Eu quero deixar com você algumas perguntas para reflexão, para que nós possamos pensar um pouco se realmente nós estamos agindo da forma como deveríamos agir. A primeira pergunta que fica para a nossa reflexão é a seguinte: o que você aprendeu recentemente que trouxe significado diferente para a sua vida? Você tem aprendido algo que realmente faça diferença na sua vida? Nós precisamos refletir sobre isso. E essa pergunta é apenas uma reflexão. A segunda pergunta é: o que está desejando aprender? Tem algo que você está desejando aprender? E por que ainda não buscou aprender isso que você realmente acha que é importante na sua vida? E a terceira pergunta: o que acha que não aprendeu direito? Há algo que você já buscou conhecimento, mas acha que ainda falta, que você precisa aprender melhor? São perguntas para que nós possamos refletir. Segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. O nosso imperativo de mutualidade de hoje tem a ver com o ensino. Lewis Bailey assim o define: ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento.
Nós precisamos entender, meus irmãos, que aprender é crescer. Richard Bach vai dizer assim: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar o que você sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores. John Locke também tem uma frase que diz assim: nada está na inteligência que não tenha estado primeiro nos sentidos. Por isso nós precisamos entender que aprender é crescer. E é sempre um privilégio aprender. É sempre uma bênção nós podermos estar buscando conhecimento. É por meio do que aprendemos que nós melhoramos a nossa vida. O autor da nossa lição diz assim, por meio do que aprende, o homem melhora suas realizações nas tarefas manuais, tira partido dos seus erros, conhece a natureza e compreende os seus companheiros. Nós estamos aprendendo constantemente. Desde o momento em que nós nascemos, nós estamos aprendendo. Você já parou para observar uma criança quando ela começa a andar? Uma criança, quando ela começa a andar, uma das coisas que mais acontece são quedas. E você já parou para pensar que um dia você também passou por essa mesma situação? Um dia todos nós fomos bebês e aprendemos a andar. E já pensou se nós tivéssemos desistido da primeira vez que nós tivéssemos tentado e tivéssemos tomado a nossa primeira queda, nós tivéssemos desistido? Quando nós aprendemos a falar, é outro exemplo. Quando nós começamos a pronunciar as primeiras palavras, quando nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, nós podemos ver isso de forma muito clara. Eles buscam conhecimento, eles buscam aprender. E se nós hoje podemos nos comunicar, podemos andar, podemos interagir uns com os outros, é porque nós aprendemos. Por isso é importante nós entendermos que a nossa vida ela é feita de aprendizado, desde o dia em que nós nascemos até o final da nossa vida. E nós precisamos entender isso, que tudo aquilo que nós aprendemos, que tudo aquilo que nós buscamos aprender, é para que nós possamos viver uma vida melhor, é para que nós possamos viver uma vida que realmente faça diferença. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é diferente. O Senhor, Ele tem nos ensinado constantemente dentro da sua palavra. E dentro desse primeiro ponto que nós estamos estudando, aprender e crescer, nós vamos ver a Bíblia e o aprendizado. Nós vamos ver que a palavra de Deus ela nos ensina constantemente. E o primeiro convite já encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Ali Deus já dá as primeiras instruções ao homem de como ele deveria viver, de como ele deveria se comportar aqui nesse mundo. E os ensinamentos não param por aí. Logo mais à frente, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 1, capítulo 31, versículo 13... Nós também vamos ver ensinamentos. Moisés, ali sendo usado por Deus, também instrui o seu povo a viver uma vida que agrada a Deus. Então a Bíblia ela está constantemente nos ensinando. Nós continuamos a caminhar e nós chegamos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina muito sobre a palavra de Deus. Já no primeiro capítulo, dos versículos 1 ao versículo 6, nós temos grande aprendizado. Capítulo 9, versículo 9, capítulo 22, versículos de 24 a 25 e por aí vai, entre muitos outros textos dentro de Provérbios, nós vamos ter grandes ensinamentos da parte de Deus para a nossa vida. Nós também temos o famoso convite de Jesus, aprendei de mim, que se encontra lá em Mateus, capítulo 29. Nós vamos ver outros ensinamentos ainda dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 3, capítulo 24, versículo 32, todos os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Nós vamos ver também que o ensino era o foco principal do ministério do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 28, isso fica claro para a gente quando Paulo está ensinando ali naquele texto. Nós vamos ver também que o objetivo principal das Escrituras é ensinar
ao homem. E isso nós podemos ver também de forma muito clara no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 31. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz ali, através do apóstolo Paulo, que a Bíblia é para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar. Então, a Bíblia ela é cheia de ensinamentos para nossas vidas. Deus, ele usou a sua palavra para que nós pudéssemos aprender dele e aprender com as pessoas que nos instruíram, que foram usadas por Deus para colocar os ensinamentos ali naquele livro tão importante para as nossas vidas, que é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Então nós precisamos buscar esse aprendizado constantemente em nossa vida. Mas mesmo diante disso tudo, nós precisamos lembrar que existem barreiras ao aprendizado. Existem algumas coisas que podem nos impedir de aprender. E uma destas coisas é o orgulho intelectual ou a mente carnal. E aí nós temos textos como, por exemplo, de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que vai nos mostrar isso. Homens que achavam que pelo seu próprio conhecimento eram capazes de fazer aquilo que bem entendiam de suas vidas. E não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar conhecer a Deus através daquilo que Ele mesmo tem ensinado a cada um de nós. Outra barreira para o aprendizado, o autor coloca aqui na revista como sendo o vinho. Ele usa inclusive um texto que nós acabamos de estudar aos domingos aqui, que é Oséias capítulo 4, versículo 11, que fala da sensualidade, fala da embriaguez. E isso é algo que nós precisamos ficar muito atento, porque apesar de o nome estar colocado aqui apenas como um vinho, mas hoje nós sabemos que há tantas formas de nós nos embriagarmos com coisas que o mundo oferece e que de alguma forma vai tirar a nossa atenção daquilo que nós realmente precisamos aprender. Então tudo aquilo que faz mal para nós, na verdade atinge o nosso intelecto, atinge a nossa vida de uma certa forma, como bebidas alcoólicas, alguns outros tipos de drogas ilícitas que existem por aí, vai criar barreiras para que nós possamos aprender, porque nós vamos achar que somos autossuficientes, porque nós não teremos controle sobre a nossa própria vida. Então tudo isso é algo que nos afasta de conhecermos melhor a Deus, é algo que cria barreira para que nós possamos buscar conhecer melhor a Deus. Outra coisa também que o autor coloca, que está dentro desse mesmo texto, é a sensualidade. Nós também precisamos fugir dessas coisas, né? Nós precisamos entender que nós precisamos buscar aprender de Deus e não através daquilo que a vida mostra para nós. Então, nós não temos o que aprender de Deus que não seja dentro da própria palavra de Deus, daquilo que Deus já deixou claro para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento e para que nós possamos buscar conhecê-lo através daquilo que Ele mesmo já falou de si. Então, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração para que nós venhamos buscar compreender e conhecer a Deus cada vez mais. Outro ponto que a lição nos apresenta é qualificação para instruir. E aqui é interessante quando nós olhamos para esse ponto, porque muitas vezes as pessoas acham que não devem ensinar porque elas não foram chamadas para ensinar ou porque não têm o dom do ensino. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver em outras situações também que Deus nos chama para fazer algo e que muitas vezes nós não precisamos ter o dom, não exatamente ter o dom para aquilo. Quando a palavra de Deus nos diz, por exemplo, que todos nós devemos evangelizar, mas nós sabemos que nem todos nós temos o dom de evangelizar, mas nós precisamos comunicar Cristo Jesus para as pessoas através daquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Outro ponto é quando a palavra de Deus nos ensina, lá em Romanos capítulo 12, versículo 8, sobre o dom
da liberalidade, sobre o fato de que todos nós fomos chamados a contribuir, mas nem todos nós temos esse dom de contribuir, mas todos nós precisamos contribuir. Da mesma forma, é com o ensino. Todos nós somos chamados a ensinar, mas nós sabemos que há aqueles que têm o dom de ensinar, mas não é porque alguns não possuem esse dom que não tenha que ensinar. Se você aprendeu algo de Deus, se você buscou conhecimento, você está apto a passar esse conhecimento para alguém, principalmente para aqueles que são mais próximos a você, aqueles que estão na sua casa, no seu local de trabalho. Todas essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus, precisam ouvir da palavra de Deus, e talvez você é a única fonte que essas pessoas têm, é o único acesso que essas pessoas têm para ouvir falar de Jesus. Então, não espere que Deus te dê o dom do ensino para que você possa ensinar. Cumpra aquilo que Deus designou para todos aqueles que o conhecem e que o buscam, que é ensinar a palavra de Deus. É claro que as pessoas que têm esse dom, que são qualificadas para instruir, elas possuem algumas características diferentes e nós precisamos entender isso. Por exemplo, as pessoas que têm qualificação para instruir, elas possuem sinais que outras pessoas não possuem. Esses sinais, alguns deles estão descritos aqui e eu quero compartilhar com você. Um deles, por exemplo, é descrição. Uma pessoa com característica para ensinar, ela vai conseguir ler um texto, entender aquilo que ela leu, e ela vai conseguir explicar de forma bem clara aquele texto e no final fazer uma aplicação daquilo que foi lido de uma forma que abra o entendimento das pessoas. Isso, na verdade, é algo que nós aprendemos quando nós estamos estudando os diferentes tipos de pregação. Dentro de uma pregação expositiva, por exemplo, isto é fundamental. Nós lermos o texto, explicarmos o texto e aplicar esse texto. Porque tudo aquilo que é lido e que é explicado precisa ser aplicado, porque senão não faz diferença na nossa vida. E isso é uma característica ou é um sinal de uma pessoa que realmente é qualificada para instruir. Talvez uma outra pessoa que não tem essa qualificação vai conseguir fazer com que uma pessoa possa entender algo, mas não com todos esses pontos de forma muito clara. Outros sinais que uma pessoa com qualificação para instruir possui, alguns destaques. Por exemplo, essas pessoas elas comunicam verdades bíblicas que estimulam maior obediência à palavra de Deus. Elas têm uma forma de comunicar estas verdades que levam as pessoas a não só ouvir e aprender, mas querer de alguma forma obedecer aquilo que está sendo explicado. Elas também desafiam os ouvintes com as verdades escritas de forma simples e prática. Elas ensinam de uma forma que se torna mais fácil de você conseguir entender aquilo que está sendo ensinado. Às vezes, uma mesma verdade que seria bem complexa de ser entendida, uma pessoa que tem uma qualificação maior para instruir, que tem o dom do ensino, ela consegue passar esse ensinamento de forma mais simples e que se torna muito prático para as pessoas que estão ouvindo aquilo que está sendo ensinado. Outra coisa, apresentam todo o conselho de Deus a fim de causar o máximo de mudança na vida dos ouvintes. Aquelas pregações que a gente ouve e que parece que o pastor está falando diretamente para você. Essa é uma pessoa que ela tem o dom do ensino, ela tem o dom de comunicar de tal forma que parece que você está ouvindo aquilo que foi dito exatamente para você. E o interessante é que talvez naquele auditório tenha centenas de pessoas e as pessoas todas estão entendendo da mesma forma, porque essa pessoa que está ensinando, ela consegue passar isso de tal forma que parece que fica mais fácil o entendimento. Com a forma simples e com a forma detalhada que se é explicado, se torna mais fácil esse aprendizado, esse entendimento daquilo que está sendo explicado.
Outra coisa, dentro do destaque, dão atenção aos detalhes e à precisão. Isso é algo que uma pessoa que tem o dom de ensinar também faz com muita clareza. Ela consegue entender aquilo que é essencial dentro do ensino e consegue dar uma atenção maior a esses detalhes e não fica presa a pontos que talvez não fariam grande diferença dentro de um aprendizado necessário para aquele momento. Uma pessoa que com essas características também, elas preparam-se por meio de um extenso tempo de estudo sério, sistemático e de muita reflexão. Não quer dizer que simplesmente porque a pessoa tem o dom do ensino, ela vai pegar, vai abrir um texto bíblico, vai ler aquele texto bíblico e Deus vai falar através daquela pessoa. É claro, isso pode acontecer. Nós sabemos que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas, mas isso não é regra. Isso pode ser uma exceção, mas na grande maioria das vezes, o que Deus espera de uma pessoa que tenha o dom do ensino é que ela também busque aprender, busque conhecer, busque estudar antes de passar esse conhecimento para frente. Portanto, se você tem o dom do ensino, confie na sua capacidade de ensinar, mas busque conhecer, busque estudar aquilo que será ensinado, pois é desta forma que Deus quer usar a sua vida para que você realmente seja aquela pessoa que Deus deseja que você seja, que Deus entende que você precisa ser para poder comunicar as verdades de Deus. Dentro da qualificação para instruir, nós vamos ver também características de uma pessoa que tem essas qualificações. É uma pessoa disciplinada, é também uma pessoa perceptiva, apto a ensinar e a ser ensinado, como eu acabei de falar aqui agora. Uma pessoa que está pronta para ensinar, ela precisa ser apta a ser ensinado. Ela tem autoridade, consegue falar com autoridade sobre aquilo que está ensinando, porque buscou conhecer, buscou saber sobre aquilo. Então ela não vai falar com insegurança, vai falar com autoridade. É uma pessoa prática, né, que são os pontos também que nós já falamos, vai buscar ensinar aquilo que precisa ser ensinado, vai buscar escolher a forma certa de fazer, com praticidade. Analisa bem aquilo que está sendo ensinado para não ensinar qualquer coisa, para não ensinar aquilo que talvez nem deveria ser ensinado naquele momento, e é capaz de falar de uma forma que possa ser entendido, de uma forma que as pessoas possam ouvir e saber realmente o que está sendo dito, o que está sendo falado. Ainda dentro de qualificação para instruir, o último detalhe que nós vamos ver são cuidados. As pessoas com esse dom devem evitar o orgulho que poderiam resultar em um entendimento ou conhecimento privilegiado. Muita gente se orgulha de saber demais. E na hora de você ensinar, na hora de você passar conhecimento, muitas vezes às vezes é preciso abrir mão de muita coisa, até mesmo do seu próprio conhecimento, para que você possa ensinar de uma forma que as pessoas possam entender aquilo que está sendo ensinado. Porque às vezes você quer demonstrar o seu conhecimento e você acaba sendo orgulhoso, porque você está falando de algo que talvez as pessoas que estão te ouvindo não sabem nem o que significa aquilo que está sendo dito. Por isso é necessário que a pessoa que tem esse dom, ela possa entender que ela precisa ter essa simplicidade na hora de ensinar. Deve evitar prender-se a detalhes no ensino e falhar na aplicação de ordem prática. Esse ponto aqui parece até que ele diverge um pouco dos anteriores, quando fala dos detalhes e tudo, mas nós precisamos entender que também não adianta nós ensinarmos e explicarmos demais se nós não aplicarmos isso na vida das pessoas. Uma pessoa que tem a qualificação para instruir, ela consegue entender isso de forma muito clara. Ela consegue saber que tudo aquilo que ela ensina, tudo aquilo que ela passa como informação, se ela não aplicar na vida das pessoas, vai ficar apenas como um aprendizado,
como algo novo, uma informação nova que chegou até aquelas pessoas, mas que não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, Jesus fazia isso com muita clareza. Ele aplicava na vida das pessoas aquilo que as pessoas precisavam viver, da forma como elas precisavam viver. E na forma de nós ensinarmos hoje não pode ser diferente. Quando nós olhamos para um texto, nós estudamos um texto, nós precisamos buscar formas de levar esse conhecimento, esse texto às pessoas, fazer com que as pessoas ouçam e saibam o que está sendo explicado ali, mas principalmente precisa aplicar isso na vida das pessoas. É o que vai fazer diferença no ensino, é a aplicação que aquilo vai ter na minha vida prática. Para que isso vai servir para mim? O que esse texto vai servir para a minha vida? Que diferença esse texto vai fazer na minha vida? Ou esse ensinamento vai fazer na minha vida? Se for só um ensinamento, vai ficar apenas assim. Mas quando eu trago a praticidade, quando eu trago a aplicação para esse ensinamento, aí sim eu vou poder pegar esse ensinamento e praticar e viver este ensinamento na minha vida. Isso é a aplicação daquilo que está sendo ensinado. E o terceiro e último ponto dentro desse cuidado, que eu acho que talvez seja o mais importante dentre todos, as pessoas com esse entendimento, elas devem lembrar sempre que espiritualidade não é medida pelo quanto sabemos. Nós precisamos aprender a separar as duas coisas. Não quer dizer que porque alguém sabe demais, que a sua sabedoria, o seu conhecimento é suficiente. Ele precisa saber buscar a Deus, ele precisa saber viver uma experiência com Deus para que ele possa passar de forma correta esse ensinamento. E ao contrário também é verdade. Se uma pessoa se acha espiritual demais, e às vezes acha que pelo fato de ser conhecedora, de ser uma pessoa que busca a Deus todos os dias, isso é suficiente para que ela não precise nem sequer estudar um texto para ser ensinado, também não é o que Deus pede de nós. Nós precisamos fazer isso com muita sabedoria, porque um está, de certa forma, completando o outro. Mas ao mesmo tempo, eu não posso abrir mão do meu conhecimento porque eu sou uma pessoa espiritual demais. E ao contrário também, eu não posso abrir mão da minha espiritualidade porque eu estudei o suficiente e já estou capaz de ensinar. Eu preciso buscar em Deus essa capacidade. Eu preciso buscar em Deus a vontade de querer aprender e também a capacidade de poder ensinar aquilo que eu aprendi. É só através do Espírito Santo de Deus é que eu vou ter o entendimento e a capacidade de passar aquele conhecimento a outras pessoas, de forma que esse conhecimento possa fazer diferença na vida das pessoas, como o próprio autor da lição tem colocado muitas vezes dentro desta lição para nós. E nós estamos então caminhando para o final dessa nossa lição de hoje. E dentro dessa conclusão, eu quero trazer alguns pontos para a nossa reflexão. Eu quero falar algumas coisas com você e logo depois deixar uma pergunta para que fique de reflexão para a sua vida. Para ensinar é preciso ser, para ensinar é preciso conhecer, para ensinar é preciso fazer. Assim diz o autor da lição. E aí o autor também coloca, leia Isaías capítulo 30, versículo 21. E aí vem as perguntas para a nossa reflexão. Agora pense, quantas pessoas Deus usou para mostrar a você o caminho certo? E quantas pessoas podem conhecer o caminho certo por seu intermédio? Lembre-se, Deus chamou você para ensinar, para instruir. O título da nossa lição, instruí-vos uns aos outros. É preciso você lembrar que muitas vezes para você instruir, você não precisa ler e muitas vezes nem usar palavras. Apenas com a sua vida você pode estar ensinando. Você pode estar fazendo com que as pessoas olhem para você e queiram viver
da forma como você vive. E aí você pode ter a oportunidade de dizer para aquela pessoa que você vive uma vida que Cristo ensinou você a viver. Então, esta é a forma que você pode ensinar com a sua vida. Mas se você tiver a oportunidade de falar do amor de Cristo para as pessoas, também não deixe de falar. Não deixe de falar daquilo que você tem buscado como conhecimento para a sua vida, daquilo que você tem estudado, daquilo que você tem lido nas Sagradas Escrituras, da sua intimidade com o Senhor Jesus, daquilo que Ele tem feito na sua vida. Se você que está ouvindo agora é um servo do Senhor, certamente você tem experiências que você já viveu com o Senhor. Conte das suas experiências para as pessoas. Fale daquilo que Deus tem feito na sua vida. Esta é uma forma de você estar ensinando, de você estar instruindo as pessoas. Deixa que Deus use a sua vida para que você seja canal de bênção na vida daqueles que ainda não o conhecem. É para isso que nós fomos chamados, para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica o nome de Deus, mas também para levar este nome de Deus a outras pessoas, aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus possa verdadeiramente usar a sua vida para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mesmo que você não tenha o dom do ensino, Deus te chamou a ensinar, a instruir outras pessoas. Assim como Ele te chamou a ser um evangelista, ser um discípulo, assim como Ele te chamou a contribuir para a sua obra, mesmo não tendo você o dom de evangelizar, mesmo não tendo você o dom da contribuição e mesmo não tendo você o dom do ensino. Saiba que Deus lhe chamou para ensinar. Que Deus possa usar a sua vida e que Deus possa abençoar a sua vida. Deus o abençoe.